Happy Science. Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e eu sou missionário da Rap Science. O tema do episódio de hoje é Liberte-se da Ansiedade, parte 2. No podcast da Rap Science, falamos sobre como resolver os seus problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Falamos também sobre como levar uma vida mais feliz e sobre fé e espiritualidade. Tudo o que falamos nesse podcast é baseado nos ensinamentos do mestre Ryuho Okawa. O mestre Okawa já publicou mais de 2.400 livros e fez quase 3.000 palestras até hoje. Ele também fundou a Rap Science, que é uma organização religiosa que tem como base a fé em Alcantara e os 4 corretos caminhos, que são o amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Nós, fiéis da Rap Science, estamos sempre buscando maneiras de levarmos uma vida mais feliz e também proporcionar felicidade às pessoas. E hoje comigo aqui está a Sayuri. Oi, Gabriel. Olá. Olá a todos os ouvintes. Meu nome é Sayuri, eu sou membro aqui da Rap Science e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Sá. Imagina. Hoje, então, a gente vai continuar com o tema Liberte-se da Ansiedade e escolhemos o livro A Mente Inabalável, assim como da edição anterior, para a gente conversar sobre a parte de ansiedade, preocupação, como a gente faz para evitar isso, eliminar isso da nossa vida. A abordagem do episódio anterior foi sobre o tempo. Então, viver um dia de cada vez, não ficar tão afobado. E a abordagem hoje é mais a partir da fé. A gente falou sobre fé também no episódio anterior, mas a gente vai focar bem mais nessa força interior que tem dentro de nós e essa relação com Deus, com o Sr. Alcantara, como a gente fala na Rap Science, como isso é importante para a gente não ser ansioso e viver com mais paz. Então, para iniciar, Sá vai ler um trecho da página 56 do livro A Mente Inabalável. Todo tipo de ansiedade, então, nasce da preocupação, do receio de que as coisas fiquem piores do que estão. Assim, a causa fundamental da angústia ou da ansiedade é a crença de que a felicidade depende de fatores externos, e isso deixa a mente inquieta. Obrigado, Sá. Imagina. Bom, então, essa preocupação de que as coisas fiquem piores do que estão. Isso eu acho que é uma coisa que todos nós temos em comum, não? Eu acho que sim, porque a gente, como a gente citou, né, falou no outro episódio, que a gente vive numa época que é difícil encontrar alguém que fala que não é ansioso, né? Então a gente sempre tá preocupado com alguma coisa que ainda não aconteceu. Então, e eu acho que é exatamente isso. O medo que a gente tem é que as coisas fiquem piores, né? Isso deixa a gente, e de coisa que muitas vezes não tá no nosso controle. Então isso deixa a gente bastante agitado, né? Sim. Porque o ser humano ele fica muito incomodado quando ele não consegue ter controle das coisas, né? Incomodadas e até mesmo chega à loucura muitas vezes quando você perde o controle. Então isso é uma coisa muito séria. E nesse trecho o mestre fala a causa e a consequência, né? Então a causa da angústia é o quê? Acreditar que a felicidade depende de algo externo. Por isso que a gente perde o controle, porque a gente acha que vai ser feliz quando a economia melhorar, vai ser feliz quando casar, vai ser feliz quando tiver mais dinheiro. E a gente acha que é isso que vai fazer a gente feliz. Mas na verdade a felicidade ela tá aqui. Ela tá agora, ela não depende de fator externo. A felicidade depende da gente escolher, de nós escolhermos sermos felizes ou não. E é isso que nos faz ansiosos e tristes ou angustiados. É colocar primeiro condição para ser feliz. O que seria colocar uma condição? Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Sim. Eu acho que é isso que você falou e que fala muito nesse trecho, né? Que às vezes a gente deixa a nossa felicidade atrelada muito a fatores externos. Isso. Então nunca vai depender só da gente. E aí lógico que a gente fica ansioso, porque se pra eu ser feliz depende de, sei lá, tal pessoa fazer isso, eu conseguir esse emprego, eu conseguir isso. Só que não depende só de mim, é muito difícil, né? Porque aí eu vou ter que esperar outra pessoa agir do jeito que eu quero. As coisas do mundo acontecerem do jeito que precisa acontecer pra eu conseguir isso. E isso vai gerar muita ansiedade, com certeza. Então a gente encontrou qual é o motivo da ansiedade, exatamente isso.
é acreditar que a felicidade depende de fator externo. Que não é que como se a gente não controlasse a felicidade, mas a gente controla ela sim, porque a felicidade ela é uma escolha. A gente escolhe ser feliz ou não, a gente escolhe também colocar condição na felicidade. Só que a gente nunca vai ser feliz enquanto colocar condição nela, ou esperar ela chegar algum dia, porque a felicidade ela está à nossa volta o tempo todo. A gente só não reconhece isso. Então acreditar que a felicidade ela é uma escolha, a gente escolhe ser feliz ou não a todo tempo, é o que vai fazer a gente feliz. Eu acho que tem uma coisa interessante que você falou, é que o ser humano sofre quando não consegue controlar uma situação, né? Isso causa sofrimento da gente. E tem uma frase que eu ouvi já que eu achei bem interessante, que ela falava assim, que a gente não tem o controle da nossa vida, mas a gente tá no comando. Então, assim, a gente vai poder escolher como agir, né? Sim. A gente não vai controlar tudo, mas uma parte boa a gente consegue ter na nossa mão. Sim, sim. Tem um livro do mestre que chama Kankaryoko, que é Poder de Influência. Ele tá só em japonês. E é um livro de pergunta e resposta. E tem uma pergunta... Ele é um empresário, ele trabalha não é um empresário, ele trabalha numa empresa, é um funcionário de empresa. E ele é muito ansioso, ele tem medo de que as coisas vão acabar. Ele tem medo que ele perca o emprego, ele tem medo que a empresa vá à falência. Ele tem muito medo disso, ele fica ansioso. E ele faz uma pergunta para o mestre Okawa sobre o que ele tem que fazer para perder esse medo. E o mestre Okawa fala o seguinte: confie em você e, se tudo acabar, você começa de novo. Pensa desse jeito. Se a empresa falir, se você perder seu emprego, começa de novo. É assim. Então essa mentalidade, porque você começa a ter controle daí. Você fala, tudo bem, eu tenho um emprego hoje, enfim, uma série, mas se tudo acabar, o que vai acontecer? Você vai começar de novo. É muito legal, né? Porque, realmente, se a gente pensar isso, a gente confiar na gente, pensar assim, não importa o que aconteça, eu vou conseguir dar um jeito. Às vezes não do jeito que eu imaginei, mas de alguma forma eu vou conseguir resolver, te dá muito conforto, né? Porque você fala, não, vou dar um jeito. Sim. Teve uma vez um amigo meu, ele ainda é extremamente ansioso, mas ele é bem ansioso assim. Ele tem bastante sucesso na vida dele, mas ele é muito ansioso. Ele veio conversar comigo. Ele me perguntou, cara, o que eu faço para deixar de ser ansioso? Daí eu falei assim, pensa no que você tinha de ansiedade há 5 anos atrás. O que era? Ele falou, eu estava ansioso se eu ia me formar, eu estava ansioso se eu ia casar e se eu arrumar um emprego. Eu falei, o que você tem hoje? Ele falou, eu me formei, eu casei, eu perdi meu emprego, só que eu arrumei outro. Eu falei, agora pega o que você está ansioso hoje. Daqui 5 anos, o que vai acontecer? Mesma coisa. É só a gente pensar na gente. O que a gente, os ouvintes também, o que vocês eram ansiosos há 5 anos atrás, há 10? E vê o que aconteceu agora. Com certeza, a grande maioria dos problemas ou das raízes da ansiedade foram resolvidas. É verdade. E o que vai acontecer no futuro é a mesma coisa. E se tiver alguma tragédia, quando acontece alguma tragédia, tem muitas pessoas que ajudam a gente nesses momentos trágicos. E a gente consegue sair. Sim, eu acho que essa confiança de que de alguma forma vai dar certo, né? Que a gente vai conseguir passar por seja lá o que for, é muito reconfortante. Te dá tranquilidade. E com isso a gente entra no tema da fé. Né? A fé em Deus, a fé em Alcantara, que é o que nos conecta com Deus mesmo, que é a fé. Então eu gostaria de... Tem um exemplo de Jó, né? Na verdade que é do Antigo Testamento, mas o mestre cita aqui no livro A Mente Inabalável. Então eu gostaria de compartilhar em poucas palavras quem foi Jó, qual é o exemplo dele. Inclusive, eu lembrei agora, lembra que a gente falou do poder das palavras no episódio anterior? Sim, você lembra, que bom, hein? Te testei agora. Tinha um amigo lá em Jundiaí, lá no interior de onde eu sou, um amigo do amigo meu, que ele é um cara que ele estudou muito a Bíblia e ele gostava muito de Jó. Ele falava muito de Jó. E sabe o que aconteceu? A vida dele foi igualzinha, meu. Nossa. De tanto ele falar, mas ele falava tanto que a gente se incomodava até. A gente falava, cara, você tá obcecado pelo Jó, para com isso aí. Aí ele falava, não, que ele morreu o gado, não sei o quê. Meu, o carro dele quebrou, a filha ficou doente, perdeu a esposa de
Ele ficou obcecado. É. Então, só um parênteses, eu perguntei agora, mas a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente ficou obcecado, porque a vida dele foi igualzinha de Jó, meu. Nossa. Então, Mas enfim, a fé dele permaneceu também no fim, igual a de Jó, mas só pra fazer um link com o episódio anterior. Enfim, Jó era uma pessoa muito boa, ele era muito íntegro e tinha uma fé inabalável, não importa o que acontecesse. Só que, em certo período da vida dele, ele começou a sofrer uma série de infortúnios. Então o gado dele morreu, os servos dele, na época haviam servos, né, foram assassinados, a família, filhos e filhas pereceram, ele ficou doente. Então, quer dizer, tudo que podia acontecer de ruim, aconteceu. Ele achou isso um absurdo. Como que uma pessoa que vive com fé tem que passar por isso? Isso aí, uma pessoa que tem fé, ela tem que viver plena, ela não tem que passar por esse tipo de infortúnio. E ele ficou insatisfeito com Deus. E, na verdade, Deus respondeu a ele perguntando o quanto ele conhecia sobre o funcionamento do céu e os pensamentos do Criador do universo. Deus quis saber também se ele compreendia o verdadeiro significado de todas as provações que haviam se abatido sobre ele. Então Jó, na verdade, ele estava errado em amaldiçoar as circunstâncias. Claro que a gente falando parece fácil, mas quando é com a gente realmente tem essa mesma tendência de reclamar, de colocar a culpa, perguntar, mesmo tendo fé, porque eu tenho que passar por isso. Mas Deus, o Senhor ao cantar, ele sempre tem um objetivo. E a gente não sabe. Então chega a ser uma arrogância do ser humano falar, por que eu tenho que passar por isso? Só que a gente não entende os desígnios do Criador. Então isso é uma postura de fé. É aceitar o que acontece, claro, a gente tem a nossa responsabilidade também. Mas o que tem essas coisas que a gente não consegue entender, exatamente isso, não consegue entender. Então tem que aceitar. Sim, eu acho que é claro que quando acontece igual aqui, né, muitas coisas ruins, e a gente tá num período meio que natural, a gente às vezes sentir se revoltar, né, achar que eu não merecia passar por isso. E a gente não tá falando que não pode ser disso, porque é muito natural, muito... É um instinto. Sim, mas a gente tem na cabeça esses ensinamentos ajuda nisso. Sim. Porque às vezes você vai sentir isso, e é normal, e é o seu direito, mas não persistir com esses sentimentos muito tempo, né? Porque aí isso deixa a gente pior ainda. Então é importante pensar isso por causa disso, né? Sim. Você tem o conhecimento é poder, né? O mestre Carl sempre fala isso. Você tendo conhecimento, você tem o poder de tomar a decisão correta também. E se libertar de vários tipos de sofrimento ou coisas desse tipo. Igual quando fala lá do ponteiro do coração, né? Que o problema não é ele sair do lugar e um sentimento ruim. Mas o problema é ele ficar parado muito tempo numa coisa ruim. Sim. Isso que é o problema. Que se torna um apego daí. Que isso vai se conectar com o mau espírito, enfim. Então o conhecimento é poder. Por isso que é importante estudar a verdade e ter bastante conhecimento espiritual. Então, você pode ler agora o trecho relacionado à fé? Vamos lá. A fé está no íntimo de cada um. Nada que venha de fora poderá destruí-la. Curto, porém... É bastante profundo, né? A sabedoria que tem é incrível, né? Porque a fé ela não depende de nenhum fator externo. Então, se falar, aconteceram coisas ruins comigo, então eu perdi a minha fé. É porque nunca teve fé, na verdade. A fé, ela é de dentro. Ela não depende de nada fora. Então, esse conceito de que a fé, ela está dentro do ser humano, a conexão nossa com Deus, isso tem uma grande relação com a parte de combater a ansiedade. Porque a gente tendo fé, mesmo que nós fiquemos ansiosos sobre o futuro, mesmo que aconteçam coisas ruins, se a gente manter a nossa fé, a gente consegue resolver. É igual o exemplo da empresa. Se falhar a tua empresa, você começa de novo. Você tem ar, você tem água, você tem perna, você tem um monte de coisa. Pode começar de novo. Sim. Eu acho que é uma frase bem, assim, de impacto por causa disso, né? Porque às vezes acontece muita coisa ruim, você perde as coisas. Mas você saber que o que tá dentro de você ninguém vai mexer, eu acho que ajuda bastante, né? Sim. E a gente acredita
Deus do amor. O cantar, ele é o Deus do amor. Ele criou as pessoas por amor. Ele criou a gente pra gente ser feliz. Então, mesmo que, igual no exemplo de Jó, aconteça esse série de infortúnios, não é para punir o ser humano. É muito pelo contrário. Dentro desse infortúnio, tem ali um grande aprendizado. Mora ali um desenvolvimento para você. Então, essa consciência é importante também. Deus não pune a criatura. O Criador não pune a criatura porque a criatura é parte dele. Como somos frações de Deus, não tem como ele punir a gente. Não tem um mecanismo no universo que possibilite isso. A gente existe para ser feliz. Ele criou a gente para a gente se desenvolver. E a Terra aqui, como um campo de aprimoramento espiritual, a gente vai passar por essas etapas de desenvolvimento e faz parte da nossa vida. Sim, eu acho bem importante isso que você falou, porque ajuda a gente tanto a não se revoltar quando está acontecendo uma coisa ruim, e também não achar que a gente merece, que a gente tá assim, Isso. sou uma pessoa ruim mesmo, fiz várias coisas ruins, então eu mereço mesmo o que está acontecendo. Acho que ter esse pensamento, né, de que a gente, como fala no livro também, né, do caderno de exercícios, né, que são tudo aprimoramentos pra gente melhorar, pra gente se desenvolver, ajuda bastante. Principalmente nesses momentos mais difíceis. Sim. Né? E pode ser que venham mesmo momentos difíceis na nossa vida, mas a gente vai saber lidar com eles. Tendo fé, a gente consegue lidar e com isso a gente consegue não ficar mais ansioso, consegue eliminar a ansiedade na nossa vida. Agora vamos entrar para o último trecho da edição de hoje. Então, se puder ler, por favor, Sal. Então, esteja consciente de que quase todas as ansiedades da vida nascem dessa atitude de procurar as sementes da felicidade no mundo exterior. As preocupações surgem quando você não assume responsabilidade por seu eu interior, quando ele ainda não é bastante forte. Ok, obrigado, Sá. Tanto que no livro eu interior está em itálico. Né? Então a gente vê que tem um significado muito grande essa parte do eu interior. Então a gente fica ansioso porque não temos confiança em nós. Essa é a verdade. A gente acha que, como no início, as coisas vão piorar e a gente não vai saber lidar com a situação, ou tudo vai acabar, aquela tragédia. Um monte de coisa ruim. Mas no fim das contas, quando a gente assume responsabilidade pelo nosso eu interior, não importa o que aconteça, a gente vai conseguir lidar com esse tipo de situação. E uma maneira de a gente estabelecer a nossa autoconfiança é lembrar no passado algum momento em que a gente conseguiu fazer algo, conseguiu superar um problema, conseguiu fazer alguma coisa que você fala, esse sou eu. Você capta isso, você fala, esse sou eu de verdade, esse é o nosso eu verdadeiro como filho de Deus. E você relembra isso e acredita que aquele é o seu eu verdadeiro. Algum problema que você superou, alguma coisa na tua vida, do teu passado. Você capta isso e fala, esse sou eu. E como esse eu é o verdadeiro, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, ele vai continuar sendo o seu eu verdadeiro. E você sempre vai conseguir, então, vencer as dificuldades, superar os problemas com o seu eu verdadeiro, independente do que aconteça fora. Esse é o ponto-chave. Eu acho que isso tudo que você falou é uma coisa que dá bastante força, né? Pra gente. A gente acreditar que... Confiar na gente. Sim. Confiar na gente, confiar em Deus. Sim. E saber que a gente vai conseguir superar. É bem interessante, né? E igual a gente tava falando que esse último trecho que a gente leu é meio que um resumo de tudo que a gente falou e do próprio livro, né? Da Mente na Palavra, que é um livro muito, muito bom e fala justamente sobre isso, aumentar essa força interior. Que isso vai ajudar a gente a conseguir passar conseguir passar pelas situações de uma forma um pouco mais tranquila. E aprendendo com elas também. Eu acho que isso é uma coisa que o livro fala muito. Não só sofrer, não só... Não, é aprender com aquilo e se desenvolver, adquirir sabedoria, enfim, extrair alguma coisa que tenha valor dentro dessa circunstância, tanto a positiva quanto a negativa. Sim. Então a vida ela é uma chance. A vida, todo dia que a gente acorda cedo, a gente está tendo uma oportunidade de viver. E não é um dia a mais. É uma chance nova para a gente se desenvolver, para a gente melhorar. Se desenvolver, né? Pode parecer egoísmo, mas ficar só pensando eu. Só que a gente se nutrindo, a gente se desenvolvendo, é a chance de a gente ajudar as pessoas ao nosso redor também.
Então, não importa o que aconteça, a gente vai dar um jeito, é isso. Deus nunca vai abandonar a gente. Alcantara nunca abandonou e nunca vai abandonar. Ele está sempre com a gente. Então não importa o que aconteça, a gente vai dar um jeito. A gente sempre deu um jeito, sempre vai dar. Isso tira a ansiedade da nossa vida. Sim. É continuar confiando, acreditando, né? Sempre aprendendo, sempre confiando de que nós teremos os recursos necessários. E se acontecer uma tragédia, alguma coisa absurda na nossa vida, o que pode acontecer, a gente vai dar um jeito também. Vai ter muitas pessoas que vão nos ajudar, a gente sempre recebe uma série de recursos, enfim. Aí viver um dia de cada vez só, tranquilo, aprendendo, dando amor às pessoas à nossa volta, e encontrando as sementes da felicidade dentro de nós, sem impor nenhum tipo de condição. Creio que esse seja o resumo, né, dos pontos chaves do que a gente conversou hoje e do ensinamento do Mestre Okawa, do livro A Mente Inabalável. Então agradeço, Sá, pela sua companhia, muito obrigado. Obrigada a você, Gabriel. Agradeço aos ouvintes também pela paciência em ouvirem, e muito obrigado a todos. E quem quiser enviar um e-mail, fazendo comentários, críticas, sugestões, fique à vontade. Bom, o e-mail é sp_sul@rap-science.org. Ok. Obrigado, Sá, obrigado aos ouvintes e até a próxima. Até.